Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação da psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 82 do podcast. E hoje eu quero falar contigo a respeito de uma pergunta que me fizeram lá numa caixinha de perguntas no meu Instagram, que é: será que o psicólogo deve cobrar ou pode cobrar a primeira sessão? Então, bora pro conteúdo. Acredito que esse podcast vai ser um pouco mais curto que os outros, porque não tem um super conteúdo para passar, e a resposta é o que tu já deve estar pensando. Depende. Só que depende do quê? Eu não vou entregar o podcast assim pra ti agora não, mas depende do quê? Vamos lá. Depende, por exemplo, da situação que o teu financeiro se encontra. Por que eu quero frisar isso em primeiro lugar? Porque, por exemplo, assim, digamos que tu te propõe a fazer vários acolhimentos, né? Eu vou fazer escutas, por exemplo, eu tive uma cliente que ela se propôs a fazer sábado de manhã, ela fazia atendimentos gratuitos. Acolhimento gratuito. E foi uma estratégia dela de atrair clientes, e a galera que se conectava com ela poderia seguir fazendo os atendimentos com ela, se desse tudo certo e tal, mas ela começava por aqueles acolhimentos gratuitos. Ela viu que começou a ficar pesado um pouco a rotina para ela, que nem a gente diz aqui no sul, ficou puxado, né? Não sei se tu diz aí alguma coisa assim aí nas tuas expressões, mas ficou complicado para ela manter isso, e era muita gente sendo atendida e o financeiro ali não sendo movimentado, a não ser que a pessoa fechasse a terapia com ela. Então é uma coisa que eu vou pedir para que tu reflita. Se tu não cobrar pela tua primeira sessão, o teu financeiro ele tá suportando isso? Tu tá conseguindo manter isso? Se a resposta é sim, ok, tranquilo, porque tu não é obrigado a cobrar. Aí pode entrar naquela discussão de tem que valorizar o serviço, tem que, né, tu não pode trabalhar de graça e tudo mais, mas enfim, tem casos e casos, né, pessoal, a gente tem que entender esse tipo de situação também, mas vai também, e aí é um segundo ponto, vai do combinado que tu tiver com aquela pessoa que tu tá escutando ali. Se tu combinou com ela, eu não vou ter que cobrar, ou vou cobrar, digamos, o valor da tua sessão é 120, tá bom? Aí tu combina de cobrar a primeira sessão 90, 100, entende? Enfim, lógico, tu não pode atrair por esses preços, porque senão seria antiético, tu estaria cometendo uma falta ética, mas tu conversar com a pessoa, comentar com a pessoa e combinar com ela, eu vou fazer, a minha primeira sessão é isso, e o resto, as sessões seguintes, custa tanto. Pra ti tá bom? Como é que fica pra ti? Entende? É uma prática que eu adoto, inclusive, aqui nos meus atendimentos online. Eu tenho o valor da minha sessão, e a primeira sessão eu cobro um pouco abaixo. Não cobro muito abaixo, enfim, mas eu faço isso. Eu cobro a primeira sessão, porque, enfim, eu já começo a partir de uma escuta, né? A primeira sessão é oficial ali. Tem gente que se organiza um acolhimento inicial, que daí pode ser menos tempo em relação a uma sessão, e é o que eu te aconselho, tá? Então, assim, vamos lá. Só pra organizar a tua cabeça aqui, que eu falei muita coisa. Tu pode não cobrar, aí o teu financeiro precisa permitir isso. Tu pode fazer um acolhimento, e aí nesse acolhimento tu pode cobrar mais barato, ou tu pode não cobrar, mas eu recomendo que das duas maneiras tu faça um acolhimento com um tempo menor em relação a uma sessão completa, mas tu também pode fazer que nem eu faço, a primeira sessão um pouco mais barata que as outras, um preço mais abaixo em relação às seguintes sessões que aquela pessoa vai fazer comigo, tá bom? Então, assim, psicólogo deve cobrar? Pode cobrar? Pode cobrar. Vai dessas questões aqui que a gente conversou ao longo desse episódio do podcast, até que não foi tão curtinho assim como eu pensei que eu seria, mas não é uma questão tanto de conteúdo, de divulgação, até talvez nem tanto estratégia, é mais um cuidado e uma organização e também uma conversa com aquela pessoa com quem tu vai trabalhar nos atendimentos, tá bom? Então, da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou desse episódio, se tu gosta do podcast, recomenda para os teus colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Comenta lá no meu Instagram se tu cobra a tua primeira sessão, que eu vou gostar de saber. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!